Paz do Senhor, queridos. Podem ficar sentados, vamos começar diferente hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra de um corinho. É uma canção diferente. Ela é uma canção que Deus está falando conosco. O autor fez essa letra assim, você preste atenção, já vá criando um momento de oração através de escutar essa canção. Ela diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, que Tu pudestes nos trazer essa noite aqui, ter essa porta aberta, Senhor. Que nós possamos desde já, Senhor, deixar de lado o que atrapalha o Teu falar, o Teu agir na nossa vida. Que nós possamos, a exemplo do que diz a letra dessa pequena canção, nós possamos descansar em Ti, Senhor. Não sermos vadios no Teu trabalho, naquilo que Tu precisas, naquilo que Tu é necessário, mas nós podemos descansar, sabendo que Tu nos cuida, sabendo que é exemplo daquela palavra que foi ministrada ontem à noite, Senhor. Falando também sobre o reino, que o reino traz proteção, que nós possamos ter o descanso para nossa alma, sabendo, Senhor, que Tu, Senhor, nos acolhes, Tu és o próprio muro, Senhor, que nos protege e nos cerca. Com essa certeza, Senhor, com essa alegria, com esse alívio no coração, Senhor, nós queremos Te prestar culto nessa noite, que tudo seja para honrar o Teu nome, Senhor, trazer glória para Ti, e que nós possamos ser conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você pegasse a sua espada do Espírito, a tua Bíblia, e abrisse no Novo Testamento, no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, para a gente fazer a primeira leitura dessa noite. Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, que é o início do Sermão da Montanha, e nós vamos ler alguns versículos ali. Glória a Deus, todos acharam? Vamos vamos ficar atentos na leitura, que eu vou saltear alguns e depois a gente continua. Mateus capítulo 5, verso 4, palavras do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, querido? Palavra da salvação.
palavras do próprio Senhor Jesus, onde Ele diz, querido, também para os dias de hoje, se você tem às vezes chorado, comido o pão das dores, se você tem sido perseguido, não porque nós vivemos num país onde tem uma perseguição ao pé da letra, mas aonde você não quer fazer um cambalacho, onde você não quer passar a perna nos outros, como o mundo prega que o mundo é dos espertos, e não é. O mundo é daqueles que agem com verdade. E dessa forma você está sendo perseguido, você não consegue às vezes honrar os teus compromissos. Saiba, querido, que você deve se alegrar. O Senhor disse que você é bem-aventurado. Se você às vezes estiver nessa situação, se sentindo perseguido, afligido, por não querer se conformar a esse mundo, saiba que você é muito feliz e você vai ter um grande tesouro no céu te esperando, o maior deles a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao 17. Amém? 16 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Boa noite a toda a amada igreja. Amém? Paz do nosso Senhor Jesus. Eu peço para que você abra no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Nós vamos ver um contraste, mas onde Jesus ele entra com a solução. Você vai ver que esse é o nosso Deus. Ele nunca disse que Ele nos livraria de passarmos por algo, mas Ele nos livra no momento de estarmos passando por aquilo. Ele não precisou livrar os jovens de ir entrar na fornalha. Ele livrou dentro da fornalha. Ele não precisou livrar Daniel de ir para a cova dos leões. Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. E aqui nós vamos ver essa passagem onde diz assim no versículo 15: e sendo chegado a tarde, e seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto, e a hora já está avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partiu os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. E comeram todos, e saciaram, e levaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias. E eis que os que comeram foram quase 5.000 homens. Eis que os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me, Senhor. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode tomar seu banco. Nós vimos o Senhor Jesus Cristo, então, se compadecendo de uma multidão, de uma das multidões, quero dizer para você, porque Jesus Cristo era acompanhado por várias multidões, então eram vários grupos de pessoas. Se compadeceu-se daquelas pessoas porque diz que ele olhou para aquela gente e viu eles desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor. Quando a ovelha tem pastor, ela é bem cuidada, o pelo é aparado, é tirado no momento certo, ela é gorda, ela é tratada. E quando ele viu ovelhas sem pastores, era automaticamente ao contrário disso aquela multidão. Eram pessoas que estavam ali sem que alguém cuidasse delas, sem que alguém fizesse algo por elas. E Jesus então se compadece e faz um tremendo milagre. Faz a multiplicação daquilo que era tão pouquinho, daquilo que era improvável, daquilo que as pessoas podem dizer: não, isso aí não tem como. Tanto que os discípulos falaram: nós só temos isso porque alguém estava de olho no pãozinho e no peixinho de um menino que estava ali. E de repente aquele menino que oferta na vida de Jesus, oferta na vida daquela multidão, e o resultado, a soma daquilo ali, foi sobrar 12 cestos cheios de pão. Depois de alimentar dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas, um menino foi usado para isso. Depois de você ver, vamos dizer que nós estávamos lá naquele lugar, você vê toda essa maravilha, além de você ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo, coisas que você não tinha ouvido nunca, em lugar nenhum, com tanta sabedoria, com tanta clareza, depois ser alimentado pelo Senhor. Os discípulos dele então recebem uma ordem: passem para outra margem. Aqueles discípulos viveram o milagre, viram as coisas que Jesus estava fazendo, já andavam com o Senhor Jesus há mais tempo, obedeceram a ordem do Senhor Jesus e foram. E se você for ver um capítulo antes ali, fala de uma noite antes que eles também tinham ido para o mesmo lugar, estavam no mesmo lugar, passaram, ou um antes ou um depois, fala da mesma ordem. Jesus Cristo dá ordem para eles ir, só que na outra Jesus estava junto com eles no barco, e agora Jesus não está no barco. Alguns ali podiam dizer: mas como é que ele vai vir? Se o barco já está com a gente, como é que ele vai vir? E Jesus então vai até eles andando sobre as águas. Aleluia! Quando nós vimos isso, Jesus andando sobre as águas, a água era a mesma coisa que estava botando medo nos discípulos. Amém? A água era a mesma coisa que estava açoitando os discípulos, era aquilo que os discípulos estavam temendo. Pense, aquilo que era contra os discípulos naquele momento, no meio da escuridão, no meio do mar, as ondas açoitando o barco. Uma noite antes Jesus estava no barco, e agora Jesus não está no barco. As mesmas coisas, as mesmas forças contrárias estavam contra eles no barco. E Jesus usa a mesma força contrária, andando por cima dela, para levar o socorro para eles. É isso que nós precisamos captar nessa noite, amada igreja. A mesma força contrária que está contra você, é ela que está vindo o poder de Deus sobre a tua vida. No livro de Romanos capítulo 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então aquilo que está sendo contrário à tua vida agora está te aproximando do Senhor Jesus. Amém? É essa força contrária que está sobre você, que está contra você, que está tentando derrubar você, que está tentando matar você. É nessa força contrária que o Senhor Jesus Cristo está agindo na tua vida. Foi a própria água, a própria onda do mar que açoitava os barcos, mas foi ela aonde Jesus Cristo andou em cima. Pense na tua dificuldade, pense no teu problema, pense na tua adversidade. É nela que Jesus Cristo vem sobre ela para te trazer a bênção. Amém? Aleluia. Esses homens se envolveram nessa tempestade porque Jesus Cristo tinha ordenado eles. Pode ter coisa na tua vida que está acontecendo porque você recebeu uma ordem do Senhor Jesus Cristo e você está colocando em prática. E por causa de você ter colocado em prática, pessoas estão te perseguindo. A perseguição chegou, pastor, porque depois que eu vim para a igreja, fulano virou a cara comigo. No meu trabalho, no meu emprego, as pessoas olham para mim diferente, porque eu não quis participar de tal coisa, então fizeram assim comigo. A mesma força contrária, por causa de uma ordem de Jesus Cristo, trouxe a bênção sobre aquele barco naquela noite. Amém? Esses homens estavam na vontade de Deus, e no entanto nós vemos eles lutando contra a tempestade. Meu Deus, eu estou fazendo a tua vontade, está tudo certo na minha vida, agora que eu estou botando tudo certinho, por que veio essa tempestade na minha vida? Por que está acontecendo isso na minha vida agora? Se você estiver debaixo de uma ordem do Senhor, não te preocupe. Não te preocupe se você estiver debaixo de uma ordem do Senhor, porque Deus está te abençoando. Amém? Deus está te abençoando. Se a ordem foi dada, você está cumprindo a ordem do Senhor, toda tempestade contrária vai servir a favor da tua vida. Amém? Diga, eu recebo isso. Diga, eu recebo isso. Amém. Você tem que receber a palavra do Senhor na tua vida. Receber com mais atitude, com mais fé. Pedro, ele não era uma pessoa sem fé, ele simplesmente era uma pessoa de pequena fé. E com a pequena fé dele, ele andou sobre a água. Amém? Jesus tomou ele pela mão. A Bíblia não fala que Jesus pegou ele no colo. Eu creio que Jesus Cristo pegou ele pela mão, levantou Pedro. Vou te ensinar como é que é, Pedro. Volta comigo. Porque o mesmo tanto que ele andou fora do barco, ele teve que voltar para o barco. A fé era pouca, não tem problema. Desde a hora que ela seja direcionada no Senhor Jesus Cristo, Ele aumenta a nossa fé. Amém? Por mais que tentassem, no entanto, parece que eles eram incapazes de fazer qualquer progresso. Porque um pequeno barco, no meio das ondas, eles recolhem os remos e deixam levar. Não tem mais o que fazer. Hoje a gente vê aí navios, né? Essas grandes embarcações, que a onda até não faz tanto estrago contra eles, né? De que uma pequena embarcaçãozinha, onde caberia ali 10 pessoas no máximo. Imagina, açoitado pelas ondas, levando para um lado para o outro, não tem o que fazer. E a nossa vida muitas das vezes é assim. Tem coisas que não tem o que fazer. O desespero vem de uma maneira, a situação vem sobre a nossa vida de uma maneira tão forte, que a gente se sente impotente para tudo. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem outros que dormem demais. Eu, quando vem coisa assim, parece que eu durmo direto. A vontade é só dormir. Eu sou assim. Nunca perdi o sono por causa de coisas, mas assim, dá uma soneira, um cansaço, uma vontade de não fazer nada. Eu me sinto como que eu não tenho como que fazer. Eu me sinto impotente diante de certas situações. Tenho certeza que na tua vida você já passou por isso ou está passando. Situações que você não sabe o que fazer. Já foi ensinado tudo, já foi falado tudo, você começou a colocar em prática. Estou debaixo de uma ordem, pastor, estou fazendo isso, mas a situação está vindo muito forte contra a minha vida, eu não sei o que fazer. Nesse momento, só aguarde o agir do Senhor. Não tente fazer nada. Se você tentar remar, se você tentar fazer qualquer coisa, você pode afundar o barco.
Se você tentar fazer alguma coisa com as suas próprias forças, com o próprio intelecto, com a tua própria a sabedoria, você pode afundar o barco. Então espere, o socorro vem. O Deus que me deu a ordem eu estou seguindo, então o socorro vem. É isso que nós devemos de crer. Amém? Aleluia. O vento era contrário, fala ali no versículo 24. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu só estou aqui porque Deus mandou, eles podiam dizer. Jesus mandou. Mas o vento está batendo ao contrário. Porque quando o vento sopra a favor, não precisa nem remar, né, Juca? Daí é só deixar. Só levanta as velas e vai. O vento está a favor. Agora o vento é o contrário. Imagina a situação. Esses 12 homens estavam presos. Estes 12 homens estavam presos a uma tempestade e eram incapazes de sair. Eu nem vou perguntar para você, mas eu vou dizer. Eu tenho certeza que quantas vezes você já se sentiu assim. Eu mesmo, muitas vezes. Em vez de o culto aqui ser uma maravilha, uma bênção, e eu amanhã eu estou com uma bênção sobre a minha vida, tem uma palavra de Deus que eu recebi na igreja hoje, aí então amanhã eu vou entrar com tudo, e o serviço vai dar certo, vai vir tudo, vai ser uma semana abençoada para mim. Chega lá, a coisa vem tudo do contrário. E eu penso, por que vai estar vindo tudo do contrário? Se eu tenho uma palavra que eu recebi ontem, por que está vindo do contrário? Começo a me examinar, começo a ver o que é de errado, qual é o pecado, o que está acontecendo, o que está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus está provando. Amém? O que está acontecendo é que Deus está provando, para ver se no momento, lá no meio das ondas, lá eu vou murmurar. Se lá no momento das ondas, lá eu vou dizer para Deus, tu que me botou nessa, estou aqui por causa de ti. Nenhum momento a gente vê os discípulos murmurando. Só vê eles falando que eles estavam com medo, porque algo sobrenatural aconteceu. Jesus Cristo vem andando sobre as águas. Quem é que tinha visto algo desse antes? Se falasse assim, o mar está se abrindo, opa, aí tem coisa. Te lembra que uma vez o mar se abriu e o rio também se abriu? Está vindo Jesus, mas ninguém viu isso. O mar se abrir, todo mundo já sabia que tinha acontecido. O rio se abrir, todo mundo sabia, mas andar sobre as águas não tinha ninguém ainda. Daí, tudo que é novo dá medo na gente, não é? Tudo que é novo a gente sente medo. Se surge uma proposta boa, mas você tem que mudar toda a sua vida, dá um medo. Se surge algo na nossa vida, um convite que é diferente daquilo que é rotineiro na sua vida, você sente medo. É algo novo, temos que pesquisar bem isso aí, vamos ver se vai dar certo. Então tudo que é novo, tudo que a gente nunca viu, a gente não sabe, a gente tem medo. E ali eles tiveram muito medo, porque viram algo vindo de longe. Eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus Cristo se apresenta para eles, e Pedro, ousado, então se é tu, então diz para mim aí, então eu quero ir aí. E Jesus Cristo disse, vem, e você sabe toda a história. Felizmente no ato, e no entanto, há algumas boas notícias para nós aqui nessa noite. Felizmente, você já pode ter passado por isso ou está passando por isso, mas felizmente a palavra de Deus, ela traz uma boa notícia para você. Mesmo que a tempestade que vem na nossa vida não seja agradável, porque eu nunca vi alguém dizer, nossa, eu estou com saudade de uma luta, estou com a saudade assim de uma tribulação, nossa, acho que ninguém sente saudade disso e ninguém gosta disso, não é? Quem gosta aí de uma luta, assim, de passar por aquele perrengue, assim, de dizer, pastor, eu adoro demais isso. Não tem ninguém que gosta disso. Mas mesmo que nós não gostamos disso, mesmo que ela nunca é agradável, ela produz em nós um certo benefício. Ela traz algo de bom para nossas vidas, que faz bem. E por isso eu peço que você preste muita atenção nessa noite sobre essa
essa passagem, ela vai fazer muito bem para você. Vai te dar uma certeza que Deus está agindo na tua vida no momento da dificuldade. Em Hebreus 12:11, a palavra de Deus diz assim: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. Quando Deus está corrigindo isso, está corrigindo algo na nossa vida, no momento não parece ser bom. A irmã Elisete, minha esposa, fez a leitura aqui e ela disse ali, a palavra de Deus ela é boa para várias coisas, e tem um item ali que diz, ela corrige. Amém? Eu já falei outras vezes aqui, mas eu gosto de falar isso e vou falar de novo. Corrigir. Corrigir é aquilo que a gente acha que está fazendo certo. Eu acho que eu estou fazendo da maneira correta. Daí Deus vem e corrige. E o momento da correção não é legal. A gente não acha bom. Poxa, estou me dedicando, estou fazendo de tudo. Ah, não, estou orando. Antes eu nem orava, agora estou buscando Deus e agora vem essa correção na minha vida. E é isso aí mesmo. Não parece bom, mas aquilo que corrige nos conserta, nos alinha. Amém? Nos coloca no rumo de novo. Quantas e quantas vezes você, quando está ensinando o filho a andar, e você solta, ele vai pendendo, você vai lá e corrige ele. Você vai lá e corrige ele. Quando você está aprendendo a dirigir, eu tive o privilégio de ensinar meu filho, minha esposa já sabia, a outra não pude ensinar, vou ensinar a Manu, e eu sei que tem momentos que a gente solta o volante e eles ficam ali e de repente está indo para o lado e a gente tem que segurar, porque parece que eles estão com o volante na mão e eles não sabem que tem que corrigir, não é verdade? Eles vão deixando ir, vai, puxa aqui, rapaz, tem que botar de volta aqui, como é que tu vai deixar um negócio desse? A correção, acha que está fazendo certo, mas é preciso corrigir. E Deus, Ele usa momentos para corrigir nas nossas vidas. Diz ali, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. Ninguém acha bom, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por Ele tem sido exercitado. Deus faz isso nas nossas vidas. Amém? Ao fazermos isso, é bom nós nos dedicarmos de pensamento a essa palavra, porque eu quero te mostrar que as tempestades da vida, ela contém uma bênção que no momento parece que para os filhos de Deus não é tão legal. Nós aqui somos filhos de Deus. Tem momento que a correção de Deus não parece ser bênção. E em muitos lugares por aí as pessoas podem, em muitos lugares por aí as pessoas podem dizer: meu Deus, agora que tu foi para a igreja, tua vida está desse jeito. Não falaram que lá era para ser bênção, não falaram que lá era para ter tudo, e agora tu anda com Jesus e a tua vida está desse jeito. Nem tudo aquilo que não tem aparência de bênção. Porque o que é aparência de bênção, pastor? Aparência de bênção é quando a pessoa vem na igreja e tudo dá certo. Tudo dá certo, já troca de carro, já consegue pintar a casa, já consegue reformar, já consegue, dinheiro está sobrando. Isso é aparência de bênção. Mas essas coisas aí o diabo ele promete também. O que Deus quer como bênção para a nossa vida é que nós sejamos corrigidos no caminho, andando perfeitamente nesse caminho, porque lá no fim tem um lugar, uma parada. E a parada nossa não é para baixo, ela é para cima. E ao longo dessa caminhada Deus ele vai corrigindo a trajetória, porque de nós mesmos nós não temos como querer o Senhor. De nós mesmos nós não temos como andar nesse caminho. Se não fosse o Espírito Santo que está em mim e está em você, e você pode até duvidar: será, pastor, que está em mim? Está em você, sim. Não sei, pastor, está em você. Somente quem tem o Espírito Santo senta para ouvir a palavra de Deus, louva o Senhor e pensa naquilo que faz de errado. Somente quem tem o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala: o mundo não pode ter. Não é que as pessoas lá não conseguem, o sistema, aquilo que envolve o mundo, não pode ter. Os únicos que podem ter são aqueles que saem daquela rotina do mundo e fazem isso que vocês estão fazendo aqui nessa noite.
se humilham debaixo da potente mão do Senhor, se entregam ao Senhor, aprendem do Senhor e vivem uma vida na presença do Senhor. Amém? As tempestades são os meios de transporte de Deus para trazer bênção para nossas vidas. Meio de transporte. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje vão a Jesus por causa das tempestades que estão na sua vida. Muitas pessoas vão porque o casamento está acabando, vão porque a finança acabou, vão porque a saúde acabou, vão porque tudo deu errado, não tem mais lugar nenhum. Pastor, eu torrei tudo meu dinheiro, eu cheirei tudo que dava para cheirar, bebi tudo e agora estou na grota, não tem mais o que fazer. Vamos para Jesus, Jesus restaura e a pessoa volta para Jesus. Você sabia que o que mais recupera drogado e ex-presidiários é a igreja quer dizer, Jesus através da igreja? É o que mais recupera. Existe uma luta contra a igreja para a igreja se acabar, porque o inimigo sabe que acabando com a igreja, esse negócio de cultuar em casa, gente, isso não funciona. É muito legal quando é novidade, que todo mundo está se reunindo. Ai, que legal, que bonito. Vamos se reunir aqui em casa, vamos fazer um cultinho aqui e tal. Mas se você não tiver o hábito de ir para a igreja, como é que você vai fazer em casa? E é a onda que está aí. Existe uma onda, uma pregação de que a igreja somos nós, e nós somos igreja mesmo. Então não precisa de um templo, não precisa se reunir. Vamos ficar só em casa, cultuar aqui em casa. Cadê a união? Paulo mesmo fala: não sejamos como muitos que têm deixado. E ele vai falando a respeito da igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Leia lá para você ver. Então as tempestades são um meio que Deus usa como transporte. Fala ali no versículo 25: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. A mesma coisa que fez os discípulos temerem a onda do mar foi a mesma coisa que Jesus usou para ir até eles. Então guarde isso. A mesma coisa que tem me afligido é a mesma coisa que Jesus está usando para entrar na minha vida. Ele veio em face da escuridão. A Bíblia diz que Jesus veio a eles na quarta vigília. Isso quer dizer entre 3 e 6 horas da manhã. Entre 3 e 6 horas da manhã. Isso no mar é a hora mais escura. É o momento mais escuro. É no momento mais difícil das nossas vidas. No momento de mais medo, de mais aflição, de mais agonia, é o momento onde Jesus entra e faz a diferença. Quando aqueles jovens entraram na fornalha, se os outros tivessem ido, se alguém tivesse desrespeitado a Faraó, ou ao rei, não lembro agora, o rei Nabucodonosor, se os outros tivessem desrespeitado Nabucodonosor, teriam sido jogados com a fornalha aquecida uma vez só. Mas como era para os filhos de Deus, foi aquecido 7 vezes a mais. Por isso quando as pessoas olham para nós, eles dizem: eu não entendo como é que tu aguenta. Eu não entendo como é que tu está passando por isso. Eu já tinha me descabelado, eu acho que eu já tinha largado tudo. As pessoas falam. Como é que tu passa por isso? Como é que tu tem aguentado isso? Como é que tu tem suportado isso? Quando eles olham para nossas vidas, parece que aquilo que nós estamos passando é 7 vezes pior. Deus permite essas coisas. Já cheguei a ouvir: meu Deus, tu está na igreja, vai te benzer. Já falaram para minha esposa: vocês precisam se benzer. Tanta coisa acontecendo na vida de vocês. É um AVC. É um infarto. Vocês estão perdendo tudo. Vocês perderam tudo. Vocês estão tudo endividado. Andava com a cabeça baixa, olhando para o meio-fio só para ver se achava uma moeda. Tudo acontecendo do contrário. E as pessoas diziam: vocês vão tanto na igreja, o que está acontecendo? E a gente acaba se questionando mesmo: meu Deus, eu estou tanto na igreja, o que está acontecendo? Por que eu
passando por isso. É a hora mais escura das nossas vidas. Daniel, ele era amigo do rei. E um dia tramaram contra ele só porque, sabe por quê? Porque tinha uma palavra na vida de Daniel e ele orava todos os dias. Só por causa disso, Daniel orava todos os dias. E como eles tentavam achar algo contra a vida dele, vamos ver se ele rouba. Fizeram a CPI e ele não roubava. Fizeram a Lava Jato para o Daniel. Fizeram a Lava Jato, ele não apareceu na Lava Jato. Mas como é que nós vamos pegar esse homem? Algum usado pelo diabo disse: nós precisamos ver na lei do Deus dele. Vamos achar algo contra ele na lei do Deus dele. Pesquisaram na Bíblia, certo? Acharam lá nos rolos, no Pentateuco, naquilo que existia na época. Descobriram a respeito de Deus. Ele ora todos os dias. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos votar contra. Que ninguém pode pedir a Deus nenhum. Ninguém pode pedir a nenhum Deus. Era uma nação que cultuava outros deuses também, a não ser ao rei. Não pode pedir para nenhum outro, só para o rei. E levaram lá para o rei, e o rei: opa, é bom, as pessoas têm que pedir para mim. O rei se encheu de orgulho, carimbou com o anel dele e deixaram rolar. Tramaram contra a vida de um ungido, de um homem de Deus. Tramaram contra a vida dele. O que aconteceu? Sabendo da lei, ficaram de butuca. É a hora que Daniel subiu para orar, porque Daniel sabia que tinha sido feito. Daniel sabia que tinham armado contra a vida dele, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção na vida dele, e ele não mudou aquilo por causa daquilo que estava fazendo contra ele. E é isso que nós não podemos fazer. Você tem uma palavra sobre a tua vida, você tem algo lançado sobre você, você tem a palavra de Deus te dizendo coisas, e você tem abraçado essa palavra e você tem colocado em prática. E quando você coloca em prática, as coisas começam a dar errado na tua vida, porque pessoas tramam contra você. Mas nós não podemos parar de fazer aquilo que é a palavra de direção na nossa vida. Daniel pega e sobe a torre e olha para o lado da Judéia, de Jerusalém, e continua orando. E eles veem Daniel orando e o prendem e levam ao rei, e diz: olha, esse homem aí não obedeceu à lei. E o senhor sabe, né, rei? As leis dos medos e dos persas o senhor tem que cumprir. E o rei então, com o coração apertado, vendo seu amigo então sendo lançado na cova dos leões, jogam Daniel dentro de uma cova dos leões. E a Bíblia fala que eles deixaram os leões vários dias sem comer. E quando eles jogam Daniel lá dentro, eles botam a tampa em cima e na cabeça deles: agora pronto, acabei com ele, acabou-se. O rei, ele volta para o palácio, não aceita comer, não faz nada naquela noite. O próprio rei começa a clamar ao Deus de Daniel e pede por Daniel. De manhã cedo, o rei então sai, vai lá na cova e grita: porventura, Daniel, você está vivo? E Daniel diz: vivo sim, assim como o rei vive, tão certo como eu nunca cometi nada contra o Senhor. Eu chego a me arrepiar com isso, porque é maravilhoso demais ver a vitória do Filho de Deus quando ele é temente a Deus, quando ele segue certinho as coisas de Deus, a vitória vem. E o rei então manda tirar aquela tampa dali. Eu acredito que a cova era fria e Daniel usou até os leões para dormir no meio deles. Vou dormir aqui, que aqui está gostoso. E quando tiram Daniel de lá, o rei vê tudo aquilo dali e ordena então que seja lançado aqueles que tramaram e as suas famílias, crianças, os filhos, foram todos lançados ali. E a Bíblia diz que antes que eles caíssem no fundo, que eles tocassem o chão da cova, os leões já tinham devorado. Deus, ele faz isso nas nossas vidas. O inimigo que eu falo aqui não é o teu vizinho, e sim o diabo que tem usado ele. O inimigo que eu falo aqui não é a pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue,
mas sim a potestade satânica que tem usado essas pessoas contra você. E é esse inimigo que é derrotado quando você anda na presença de Deus, quando você anda na palavra e na direção do Senhor. É uma escuridão? É um momento difícil? Mas permaneça, porque a luz está chegando, e essa luz tem um nome chamado Jesus. Amém? Aleluia. A mesma coisa os discípulos temiam. O mar era revolto, mas Jesus usa como veículo a própria onda que estava açoitando eles. Essa continua sendo a mesma palavra de Deus para nós nessa noite. A mesma coisa que Jesus usou lá. Independente do que você está enfrentando na sua vida, lembre-se que Jesus é o maior. Independente de que aquilo que você está passando na sua vida, você tem que se lembrar que Jesus Cristo é maior do que isso. É maior do que uma dificuldade financeira. É maior do que um problema no casamento. É maior do que um problema de saúde. Jesus, Ele é maior. Amém? E sobre casamento, esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. É a coisa mais séria. É a coisa mais séria que nós temos. É a primeira igreja que você recebe. As primeiras ovelhas que Deus te dá na tua mão são os teus filhos, a tua esposa e o teu esposo. Então não importa a escuridão que tiver, não importa o problema que tiver, o abismo que tiver, a onda que tiver, Jesus está trazendo a luz e conserto para tudo. A finança muitas vezes é o que leva o casamento a isso. Jesus está trazendo a luz para isso aí também. A saúde, quando se torna em enfermidade, quero dizer para você, não é o motivo das maiores separações. Porque quando tem enfermidade, parece que o casal se une mais. O casal se une. São raros, é exceção aquele negócio que quando a mulher não está lá entrevada na cadeira de roda, o marido vai embora. É raro isso. É raro aqueles momentos quando o homem está na tetraplégico, a mulher vai embora. É raro, acontece, mas é raro. A saúde, ela mais une do que separa. A enfermidade, melhor dizendo, ela mais une do que separa. Mas Jesus também traz a solução para a enfermidade. Amém? Jesus traz a solução para a dificuldade financeira. Por isso nós não devemos ter medo da tempestade da vida. Hebreus 13:5 diz assim: sejam vossos costumes, nossos costumes, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Parece que você está sozinho? Parece, pastor. Tem momento assim que eu estou no meio de uma multidão e eu me sinto sozinho. Eu já me senti assim. Você quer saber? Eu já me senti assim. Está uma multidão, está tudo certo em volta e parece que eu estou numa outra dimensão, que nem eles falam por aí. Eu não me sinto, parece que no lugar. Eu me sinto desamparado, me sinto deixado. Só que Jesus, ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Tem momentos na nossa vida que a gente se sente assim, mas é nós que sentimos, porque Ele está ao nosso lado. Amém? Salmo 139, versículo 11 e 12 diz assim: se eu disser, isso é Deus, ocultem-me as trevas, torne-se noite em luz, que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A dificuldade pode ser grande para nós, para Deus é a mesma coisa, não muda nada. Para Deus ele olha assim, nossa, ele não está entendendo, para ele parece ser uma dificuldade, mas eu estou aprimorando ele, estou trabalhando nele. Paulo mesmo diz, não sei se é nessa ordem que eu vou dizer, porque eu não coloquei aqui. Paulo mesmo diz que
A tribulação produz paciência, paciência produz perseverança, perseverança produz, e uma coisa vai produzindo outra, até a gente ficarmos cada vez mais moldado, cada vez melhor. Pense, o que fez você ser o que você é hoje foi todas as aflições e tribulações que tem moldado a tua vida. Você só aprendeu a controlar financeiramente as tuas contas por causa da dificuldade que teve. Você só aprendeu a cuidar da sua saúde quando você passou por algo, ou quando você viu alguém passar por algo. Se tem algo que nos ensina muito, é quando nós vamos num velório. Quando a gente chega lá e olha, está lá o sujeito. Ele não olha, ele não ouve. E você olha, todo mundo chorando, filho chorando, gente chorando, e todo mundo chorando. Você chega ali do ladinho assim, bota a mão. Tem uns que não botam a mão, tem medo, né? Bota a mão, olha na cara do sujeito, algodão no nariz. Quantos anos ele tinha? A gente pergunta. É um choque quando eles dizem assim, que nem no meu caso, tinha 44 anos. Morreu do quê? Tava bom de noite, tomou café, lavou o pé, foi dormir. Não tomou. Lavou o pé, foi dormir, e quando acordou, morto. Acordou, estava morto. Daí você começa a pensar, rapaz do céu, rapaz do céu, o cara tinha minha idade. Você começa a pensar, morreu do quê? Olha, ele disse que tinha uma dorzinha. Eu também tenho uma dorzinha. A gente começa a pensar. Vai dizer que você não tem uma dorzinha, você não pensa. Meu Deus, sabe o que é? Fulano morreu com uma dorzinha assim. A gente pensa, não é? Então as dificuldades, as coisas nos ensinam. A gente olha para aquilo e vê, poxa, o cara tinha minha idade. Faleceu, deixou a família, deixou os filhos tudo chorando. Ficou viúvo, coitado. Porque o viúvo é quem morre, você sabia disso, né? Viúvo é quem morre. Porque o que fica não é viúvo não. Tá ali e chora. Passa uns dias, ele já troca lá o perfil do Facebook. Já bota solteiro ou solteira. Já começa a fazer umas fotos mais... Começa a fazer umas fotos assim. E o pessoal já começa a curtir embaixo. Tá bonitona, né? Tá bonitão, né? Então viúva é quem morre, porque quem fica vai casar de novo. E tá certo. Amém? Tá certo, porque Deus olhou para o homem e disse assim, não é bom que o homem fique só. Vou fazer um auxiliador. Então não é bom que a pessoa fique só mesmo. Vai ficar sozinho para quê? Vai viver um luto o resto da vida? Não, o luto se vive só aquele momento do luto. Tem gente que é 1 mês, tem gente que é 3 meses, tem gente que é 1 ano. Mas vive aquele momento. O juramento que é feito é até que a morte nos separe. Depois separou, amém. Lá no céu não se dão em casamento. A Bíblia fala disso. E quando chega lá, pastor, sabe que não vai ter um ressentimento que eu casei de novo? Não vai ter, não. Porque lá não tem intriga, não tem ressentimento, não tem doença, não tem maldade, não tem nada. Lá todo mundo vai ter um outro pensamento, porque lá nós estaremos com a nossa mente 100%, que é a mente de Cristo. Amém? Amém ou não amém? Tem gente aí que ficou meio... Ele veio em meio à face do desastre, Jesus chegou ali. Os discípulos estavam numa luta por suas vidas. Marcos capítulo 6, versículo 48 diz que eles estavam fadigados de remar. Quando viram que açoitou para um lado, açoitou para o outro, e o barco era jogado para um lado, jogado para o outro, e não tinha condição, e todo mundo já cansou, porque se tem um negócio que cansa é você remar, não é? Pega uma canoa e vai remando aí e tal. Vai remando ali. No outro dia você vai ver como você está doído. Mas você rema ali. Agora, quando a onda está legal, quando a água está paradinha, é uma coisa. Agora, vá remar contra o vento, contra as ondas, contra tudo isso. Melhor coisa que tem. Eles estavam fadigados de remar e pararam. E só esperaram pelo socorro. E é isso que nós temos que fazer.
As tempestades então são meios de provas de Deus. Do versículo 25 até o 31 mostra como Deus se revela como o Salvador, porque na verdade ele deixa que a tempestade venha sobre a nossa vida. Ele não manda, mas ele deixa que a tempestade venha para que nós vejamos o potencial da mão de Deus sobre nós. Jesus Cristo veio com a palavra sobre eles dizendo: tem de bom ânimo. Primeira coisa que Jesus fala: tem de bom ânimo. Segunda, sou eu. Terceira, não temais. É a mesma palavra que ele fala para nós aqui hoje. Tem uma palavra sobre a nossa vida? Tem. Então tenha um bom ânimo. Tem uma palavra sobre a nossa vida? Tem. Foi ele que falou. Sou eu, ele disse. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se o prefeito mandar, se o governador mandar, se o presidente mandar, se qualquer um no mundo mandar, é uma coisa. Agora, quando Jesus Cristo, sou eu, Jesus Cristo diz, sou eu, aí muda tudo. Muda tudo. Daí quando ele diz ainda, não temais. A tempestade da vida tem um potencial de revelar a Deus, revelar em nós aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Para terminar então, primeiro ele traz uma mensagem de paz. Em Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica e pela ação de graça. Está passando dificuldade, Deus mandou você ir por esse caminho, você está indo, está cumprindo as coisas, então não estejam inquietos. Antes de tudo, antes de ficar inquieto, ele diz: olha, antes de você ficar inquieto, antes de você ficar murmurando, antes de você blasfemar, faça uma coisa: ore a Deus. Ele está dizendo: faça a sua oração com súplica. Oração com súplica é aquela oração que você questiona, você pede a Deus, você chora diante de Deus. Não é aquela oração de Deus, né? Se o Senhor quiser me abençoar aí, tá tudo legal, né? Eu estou pedindo para o Senhor, daí o Senhor abençoa, amém, tá? Já estou indo lá, daí o Senhor abençoa. Isso não é oração de súplica. Oração de súplica é você viver um momento na dor, na pele, você está sentindo aquilo dali, você clama por Deus. Da mesma maneira que se alguém te beliscar e você diz: oh, para não, sabe, é desse jeito aí. Chega diante de Deus, sabendo que Ele está te ouvindo, e clama a Ele, amém? Daí diz ainda que tem que ser com ação de graça, é agradecendo. Ah, Deus, mas eu não consigo agradecer pela enfermidade, eu não consigo agradecer, mas a palavra pede: agradeça a Deus. Porque, como nós falamos em Romanos 8, 28, diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Por isso, não sei o que já pode ter acontecido na tua vida, mas saiba que Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso, Tu és tremendamente magnífico. A Tua palavra, Senhor, vem de encontro a nós e transforma o nosso coração, transforma a nossa mente e faz a gente cada vez acreditar mais no Senhor. Esse pouquinho de fé que nós temos, meu Deus, é acrescentado todos os dias na nossa vida através das circunstâncias, através dos problemas que vêm, e nós colocamos a nossa fé em ação, orando, clamando ao Senhor, e o Senhor intercedendo, fazendo as visitações na nossa vida e mudando toda a circunstância. Tudo aquilo que é ao contrário na nossa vida, o Senhor transforma em bênção. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo isso que tem acontecido na nossa vida, porque isso faz nós adquirirmos experiência, paciência e cada vez mais fé no Senhor. O que eu quero te pedir, meu Deus, nessa noite, que cada um aqui com as suas circunstâncias, com as suas tribulações, com os seus problemas, que o Senhor venha agir na vida deles no momento certo, assim como Jesus Cristo fez. Parecia que Jesus Cristo não ia mais, parecia que eles estavam abandonados, mas Jesus Cristo chegou no momento certo. E é isso que nós queremos, Pai. Nós não queremos agir pelas nossas forças, pelos nossos impulsos, por aquilo que nós achamos, aquilo que nós aprendemos lá no passado. Nós queremos agir por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas hoje. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero, Senhor, profetizar nessa noite, Pai, casais extremamente abençoados,
colunas da tua igreja. Casais, meu Deus, que vão ter um relacionamento com seu cônjuge fantástico, cheios de bênção, Pai, abençoando a tua casa, abençoando os futuros casais que vão chegar aqui também arrebentados, meu Deus, onde o Senhor vai tratar, o Senhor vai limpar, o Senhor vai curar. Meu Deus, que cada casal aqui nessa noite, Pai, possa multiplicar, Senhor, possa saber, meu Deus, que existe uma palavra do Senhor sobre a vida deles, e que eles devem andar nessa palavra, não importando a circunstância, porque o Senhor sempre entra com o resgate, o Senhor sempre entra com a provisão, o Senhor sempre entra com o milagre. Aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, porque o Senhor é fiel, e nós sabemos que o Senhor jamais muda. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Jesus, amém. Pode tomar o teu assento.